Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você auxilia possamos produzir mais material de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Paulo Jacobina. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Charles? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço e para todos aqueles que estão nos vendo, já deixo meu grande carinho. Ah, bacana. Agradecemos a sua disponibilidade em trazer suas leituras para compartilhar com todos nós. O Paulo, ele é escritor, tem vários livros publicados, um deles, A Senda Infinita, publicado pelo Clube dos Autores. Ele é graduado em Direito e ele é membro de várias associações esotéricas, como Associação Filosófica Pedra de Afiar, Fraternitas Rosacruciana Antiqua, também conhecida como FRA, e a Sociedade Espírita Ramati. E para quem quiser conhecer mais do trabalho dele, pode pesquisar pelo canal Pedra de Afiar, no YouTube, que é gerenciado por ele. E ele também participa do projeto Mayhem, que também realiza gravação de vídeos, entrevistas, publicação de revista. É uma pessoa muito, muito envolvida aí no cenário espiritualista, esotérico brasileiro. Muito ativo, né? Muito participante. E ele escolheu um livro para conversarmos hoje, intitulado Em Busca da Sabedoria, obra de autoria do Shri Ram e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Esse livro, por coincidência, ele é o campeão de vendas da editora Teosófica. Ele é o livro, nos últimos 2, 3 anos, aí ele é o livro que mais sai. O pessoal gosta bastante desse título. O Shri Ram, ele é um autor que ele geralmente agrada a todos os públicos, porque os textos dele são uma leitura fácil. Ele é um dos autores que a gente chama historicamente da terceira geração do movimento teosófico. Ele então começa com Krishnamurti, Shri Ram, e depois a sua filha Radha Burnier, que eles têm uma abordagem eles trazem uma abordagem mais psicológica da visão teosófica. Então eles não falam tanto sobre como que o universo foi criado, né? Eles não abordam muito esses temas, eles focam mais na vida, no dia a dia, nós estamos vivendo aqui e agora, como que podemos fazer para viver melhor, e assim por diante. Paulo, Em Busca da Sabedoria, como que foi seu contato com esse livro? Você estava buscando a sabedoria há muito tempo, encontrou o livro ajudou, e como que o autor define sabedoria, afinal? Olha, para mim, né, contar um pouco da história em relação ao livro, depois eu conto questões pessoais mesmo, né? Eu acho que Em Busca da Sabedoria, ela é a jornada universal. É uma coisa que, desde que eu me entendo por gente, eu estou procurando isso e ainda tenho muito capim para alimentar meus burrinhos internos para chegar ali. É uma coisa que não acaba nunca, né, no final das contas. E a gente começa a ter determinadas percepções desse livro, pelo menos quando eu entrei em contato com ele, eu já tinha uma certa estrada, né, no cenário esotérico, também em estudos de psicologia, mas que reverberaram muito dentro de mim. Aquela questão de você perceber determinadas coisas e, mais do que muita gente acaba pegando, a sabedoria não como um conhecimento intelectivo, mas algo que você vai trazer para uma prática, que é a verdadeira sabedoria, né? A gente deve começar a buscar essas coisas e, para mim, o autor é incrível abordar isso, e como você também citou, o Krishnamurti também, essa questão mais psicológica, ajuda que a gente comece a concatenar ensinamentos teóricos que a gente tem, para quem já lê muita coisa da Sociedade Teosófica,
mesmo quando você vai falar de cosmogonia. Quando você lê Em Busca da Sabedoria, você consegue trazer esse conhecimento para dentro de você e para a sua prática, começar a perceber o que vai influenciar e o que não vai influenciar, aquilo que você tem como verdade e aquilo que você acreditava ser a verdade, mas na verdade é um viés subjetivo que você adotava em função de uma determinada conjuntura. Então, esse livro, para mim, ele é marcante. Por mais que eu já tivesse uma certa bagagem, ele me ajudou a ampliar outras coisas e rever determinadas coisas que eu já tinha dentro de mim. É uma leitura fácil, incrível e que vale para todo mundo, em qualquer momento da vida, fazer essa leitura. Realmente, o conceito de sabedoria no pensamento orientalista, de maneira geral, a gente encontra bastante isso no pensamento indiano. Até academicamente, a gente lê que essa teorização que muitas vezes a gente faz, no movimento filosófico, nós fazemos, no que eu participo, nós fazemos muito, né? Essa teorização de qual é a origem do universo, por que estamos aqui, para onde vamos. Eles chamam de filosofia especulativa, porque no fundo é isso, é especulação, né? A gente fica num exercício intelectual que tem uma função, né? Tem a sua importância ali, chamado de Gnana Yoga, né? No Ocidente podemos fazer uma relação, né? O que os antigos sofistas chamavam de gnose, esse salto, né? Mas esse salto de percepção, de ampliação da consciência, ele não é intelectivo, como você falou. Então a gente estuda intelectualmente, mas o pulo do gato é justamente uma percepção. E os orientais têm muito bem separado essas duas coisas. Nós, no Ocidente, a gente confunde muito. A gente acha que a sabedoria é um acúmulo. Eu vou estudar, 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 e logo eu vou saber um monte de conhecimentos. É uma somatória. Enquanto que os orientais muitas vezes dizem, inclusive, que é uma subtração. Você tem que eliminar o que não é essencial para que a sabedoria possa surgir. Ela já está conosco, né? Já está ali presente. E como que esse livro, Paulo, ele, se é que chegou a mudar a sua perspectiva, ou se ele, você falou em experiências pessoais, qual é a sua relação com a obra? Como que ela reverberou em você? Bem, eu vou tirar um trechinho dele aqui. Logo no início, a gente comentar, o final do primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Ele diz: a atitude de alguém em relação à morte depende de sua compreensão da vida, cuja real natureza é inseparável da verdade com relação à morte. E isso me tocou muito, porque é uma experiência que eu tive quando eu era bem pequeno, eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, quando a minha bisavó veio a falecer. Eu sabia que ela tinha falecido e tudo mais, e para mim, apesar de ser uma criança, geralmente os adultos têm um certo receio de falar de morte com criança, para mim, eu estava tranquilo em relação àquilo, porque eu tinha uma concepção na minha ideia de criança de que eu não iria morrer, né? E, de certa forma, eu tenho já tinha uma certa razão, mas eu tinha uma percepção um pouco diferente, porque, para mim, eu não iria morrer. A morte não iria me pegar. Ela pegou a minha bisavó, né, porque eu acreditava que, se você fosse bom, você viveria para sempre. Isso não significa que eu achasse que a minha bisavó fosse uma pessoa ruim. Eu achava, na minha ideia de criança, que ao longo da vida ela foi tendo pequenos comportamentos ruins, e cada comportamento ruim que ela tinha tirava um pouco da sua vida, e por isso ela veio a falecer, né? E aí, conversando isso com o meu padrasto na época, na fila do banco, um homem interviu e falou: não, você vai morrer também, todo mundo vai morrer. E aí eu entrei em crise existencial, ainda bem novinho, e isso sempre me tocou muito. E ao longo da vida, toda vez que eu queria fazer um ajuste da minha vida para saber se minha vida estava indo pelo caminho certo ou não, eu pensava na morte. Eu pensava assim: e se eu morresse agora? E se eu morrer agora? Eu faço isso até hoje. E se eu morrer agora? Se me bate uma estranheza dentro de mim, eu falo: tem alguma coisa errada na minha vida que eu preciso consertar. Porque eu não estou agindo da maneira que eu deveria agir. Mas se eu me sinto pleno, eu falo: não, tudo bem, eu estou indo no caminho correto.
Porque essa correlação que a gente tem com a morte, ela é bem interessante, pelo menos para mim, sempre foi muito interessante, porque quando você encarna, né, você nasce, né, na matéria, a única certeza que você tem é que você, em algum momento, você vai morrer. Mas as pessoas evitam pensar nisso, né? E por conta disso, na minha forma de ver, e o livro me ajudou muito a ratificar determinadas coisas e acrescentar determinados pensamentos, é que quando você pensa constantemente na morte, não como uma ideia de limite que você vai acabar, mas uma ideia de que, olha, você tem um tempo finito. Trabalhe esse tempo finito, dá valor àquilo que é valoroso de verdade. Você não precisa mais se estressar porque uma fila está demorando. Você não precisa se estressar porque alguém te trancou na rua. Porque isso são coisas tão insignificantes perto daquilo que você tem para fazer. Quanto tempo da sua vida você está gastando reclamando dessas coisas que não te acrescentam nada e você está desperdiçando oportunidades incríveis de continuar vivendo? Não, com certeza. Existem várias filosofias antigas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, que salientam a importância de meditar em cima desse tema da finitude da vida. Isso nos traz uma sensação de urgência e pode nos ajudar a recuperar o foco no que é essencial. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Paulo Jacobina sobre a obra Em Busca da Sabedoria, de autoria do Shri Ram e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Paulo Jacobina sobre a obra Em Busca da Sabedoria, de autoria do Shri Ram, publicação da editora Teosófica. Paulo, Shri Ram era um indiano, um grande pensador indiano, uma pessoa que até hoje tem muitas pessoas que admiram e acompanham seus livros, tanto dentro do movimento teosófico como fora do movimento teosófico. Eu falo do movimento teosófico, porque ele foi presidente, chegou a ser presidente da Internacional da Sociedade Teosófica, e depois a sua filha, Radha Burnier, também foi presidente da Sociedade Teosófica. Então a vida dele está muito relacionada a esse movimento, mas Shri Ram, a obra de Shri Ram transcende esse ambiente. Muitas pessoas que gostam de espiritualidade, filosofia, acabam acompanhando. Por ser um autor indiano, ele tem uma linha de pensamento que eu acredito que ela complementa algumas lacunas do pensamento ocidental. Então nós temos o Oriente e o Ocidente aí, né, como dois hemisférios do planeta, aí, como se fossem os dois hemisférios do nosso cérebro. Então, um lado desenvolveu algumas potencialidades da humanidade e o outro parece que desenvolveu outras, né? Então, um pouco complementares ali em diversos aspectos. Como que é a visão de mundo que o Shri Ram apresenta no livro? A gente sabe que é utilizado muito o termo, né, no meio espiritual, busca da verdade. Ele fala um pouquinho sobre isso, o que seria essa verdade que a gente está buscando e nem sabe o que está buscando?
Olha, ele fala bastante sobre isso, né? Para mim, a gente até pode falar que a busca da sabedoria se confunde com a busca da verdade, né? E do amor, de fato. Ele até vai abordar isso um pouco mais no final do livro. Mas é interessante a gente sempre pegar essas questões, porque o Sirihan, ele nos convida a fazer uma coisa que é, no meu modo de ver, pelo menos, é fundamental para a vida. A gente se comunica através de símbolos, né? Então a gente vê determinados símbolos, só que esses símbolos eles não são verdadeiros no final das contas, né? Porque a gente vai perceber coisas de acordo com as lentes que a gente está utilizando. Numa própria conversa, alguém vai falar, por exemplo, sobre o amor, e aí eu tenho informações dentro de mim daquilo que é o amor, e aí quando a pessoa fala amor, eu projeto essas informações naquele símbolo, mas eu não percebo a verdade por detrás daquele símbolo. Então é interessante a gente começar a separar essa questão do símbolo em si, dos seus significados e como ele vai ser aplicado, né? Dentro da própria sociedade teosófica, né? A prática da teosofia, que não é uma prática restrita à sociedade teosófica, justamente a gente fazer estudos comparados em relação a vários assuntos, nos ajuda muito nesse ponto, porque a gente consegue perceber visões diferentes de uma mesma coisa, e quando a gente começa a fazer uma certa sobreposição dessas visões diferentes, a gente encontra uma verdade objetiva que está ali dentro, de fato, a realidade em si, né? E não apenas uma verdade ou uma meia-verdade, dependendo da linha esotérica que você vai utilizar, ou uma imagem da verdade, que não é a verdade em si, né, que é uma expressão que o próprio Sirihan utiliza, daquilo que é, porque eu tenho determinadas visões, eu tenho determinados pontos de vista, né? O fato de a gente estar conversando em português já vai limitar a nossa percepção da verdade, porque a gente pensa em português, se a gente estivesse falando em outro idioma, a gente estaria pensando em outro idioma, logo a forma da verdade se manifestar para a gente já seria diferente. Então, a gente precisaria utilizar de outros símbolos para alcançar isso. E quando você traz para a própria vida mesmo, na vida social, é interessante isso para a gente conseguir criar diálogo com determinadas pessoas. Tentar entender o que a pessoa de verdade diz. Quando você internaliza esse ensinamento, você internaliza isso, e a leitura é fundamental para te ajudar nisso, principalmente a leitura desse livro, você consegue perceber o que o outro está querendo dizer, e não aquilo que você imagina que o outro está querendo dizer, porque ele está utilizando um símbolo que para você tem um significado que para ele não tem, né? Então é muito interessante, para mim, é fundamental isso, esse ensinamento que o Sirihan trouxe. Eu tinha uma visão... quando eu entrei em contato com esse livro, eu engatinhava nessa compreensão. E ao ler o Sirihan, isso me ajudou. Não vou dizer que eu estou andando em pé, mas já estou andando não tão engatinhando assim, e porque a gente ainda tem que se desenvolver cada vez mais para perceber essas coisas, mas fica a dica para todo mundo estudar isso e suavizar, entrar nesse pensamento mais dito oriental, da abstração daquilo que se manifesta, porque assim a gente encontra a verdade e sai da forma com que as coisas se apresentam para a gente. Como já foi dito, né, o ser humano é um ser simbólico. Então, nós nos comunicamos por signos. Como você descreveu, a própria linguagem é construída por signos. Acredito que todo mundo que tem a oportunidade de estudar um segundo idioma, você percebe, principalmente se não for um idioma latino, que aí é muito parecido, né? Você percebe que não é só simplesmente uma outra maneira de falar, é uma outra maneira de pensar. Você pensa as coisas de maneira diferente. Você tem que mudar a maneira como você pensa para poder falar em determinado idioma, né? E quando pensamos nos idiomas orientais, então a diferença é ainda mais brusca, né? É mais gritante, né? A dificuldade realmente ela é amplificada. E você trouxe um conceito que vários autores abordam, inclusive o Sirihan, e então a própria Blavatsky, em vários textos, fala sobre isso, que a verdade ela é algo viva, né, é uma verdade viva, por isso ela não é estática. Blavatsky fala sobre isso, né? Não é estática, ela é fluida. Mas como assim, né? Como não é estática? Não tem que ter uma resposta final, mas é que a verdade é a percepção da própria realidade, e a realidade, em essência, ok, pode ter uma essência relativamente estável,
Porém, em manifestação, ela está sempre se modificando. O mundo da manifestação, o mundo da forma está sempre se modificando. E a sabedoria é justamente você perceber cada situação no momento que ela ocorre. Por isso, no pensamento ocidental, a sabedoria está muito relacionada à meditação. Não meditação no sentido de ficar sentado, recitando mantras. Claro, tudo isso são ferramentas muito úteis. Mas no sentido de perceber as coisas no momento em que ela ocorre e não ficar perdido, né, divagando nos nossos pensamentos, sem perceber o que está acontecendo, que é geralmente o que a gente faz. A gente fica buscando interpretações para aquilo que a gente está vendo e não percebe o que é realmente, de fato, que está na nossa frente. Sobre essa percepção, Paulo, do que seria o real e o que não seria real, o que seria ilusão, o autor traz alguma dica, alguma instrução para nos auxiliar? Olha, ele traz uma série de dicas, né? É claro que eu vou adaptar essas dicas para uma leitura que eu tenho dele em si, né? Mas é interessante a gente perceber o seguinte, né? Como você falou da questão da transição, né? A gente vai perceber quando a gente pensa numa folha. Imagina uma folha numa árvore, né? Ela vai mudar. Ela vai ser verde, depois ela vai ficar amarela, depois ela vai ficar marrom, até que ela vai cair da árvore em si. Ela vai ter essas transformações em si. Mas é fundamental, quando a gente traz para um pensamento mais filosófico e até mesmo existencial, a gente entender que a mudança, né, para algo mudar, algo deve permanecer o mesmo ali por detrás disso tudo. Porque senão você não tem uma mudança, você tem uma troca. Eu tinha uma folha verde, agora eu tenho uma folha amarela, depois eu tenho uma folha marrom e depois eu não tenho mais a folha. Eu tenho apenas trocas de objetos. Eu não tenho uma continuidade. Para existir essa continuidade, algo deve permanecer ali. E é interessante quando a gente traz para a vida, é buscar justamente essas coisas. Como você muito bem colocou, a vida manifesta, ela é transitória, ela se modifica o tempo todo. Mas a gente deve se questionar, o que fica, que permanece ali por detrás dessa mudança? Será que existe algo de essencial ali? E aí, quando você começa a ver o universo e você começa a olhar para você mesmo, você percebe que, por mais que você fisicamente tenha mudado completamente, algo dentro de você permanece o mesmo. E aí você começa a entrar em contato com essa essência e talvez você comece a vislumbrar aquilo que é real, você talvez comece a vislumbrar a verdade, talvez você comece a encontrar o amor de fato ali dentro, através dessa percepção que você vai ter daquilo que se transforma, entendendo que aquilo que se transforma funciona naquele momento, não é uma coisa errada, né? Mas ele funciona naquele momento, ela é adaptada para aquele cenário da manifestação, mas que existe algo por detrás, que é incorruptível, que permanece no tempo e que vai nos mostrar como vivenciar a sabedoria de verdade. Pois é. Essa sua interpretação, a maneira que você apresentou, ela vai muito ao encontro de outros autores que eu tive contato, com a própria Blavatsky, né? Que é o principal expoente do movimento teosófico. E com o tempo eu fui percebendo que o que ela chamava de verdadeiro e falso, ou real e ilusório, era justamente, assim, o que ela chamava de falso não necessariamente é falso, como você disse, né? Porém, está sempre se transformando. Então ela diz para a gente buscar como verdadeiro aquilo que é eterno. Quanto mais algo é eterno, perdura, mais ela considera verdadeiro nesse sentido. No sentido de que merece nosso foco de atenção, ao invés da gente ficar tão concentrado naquilo que hoje é, amanhã já não é mais, ou vai ser diferente. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Paulo Jacobina sobre a obra Em Busca da Sabedoria, de autoria do Shri Ram, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.